Olá, meus queridos buscadores, bem-vindo ao nosso canal do YouTube. E o tema que a gente vai discorrer hoje seria a lenda da águia, um processo profundo de transformação que cada um de nós passa ao longo da nossa vida, mais de uma vez, porque são fases, são processos que a gente quer queira que não vai precisar parar, olhar e internalizar quais são as mudanças que a gente precisa fazer para que a gente possa continuar no nosso processo de crescimento. E nada melhor do que essa grande descrição a respeito do processo de crescimento, que é a lenda da águia. Eu não sei se vocês já ouviram ou já leram a respeito disso, e eu me identifiquei demais, é uma coisa que me mexeu muito, que deu um sentido para mim também, do porquê muitas vezes essas transformações são difíceis e a gente tem muito medo de fazer. A águia tem um processo que a natureza dela é voar, é caçar, é poder estar livre de ser o que ela veio ser aqui, dando essa relação entre o humano e ela. Então ela voa, ela caça, ela vai para vários lugares, mas chega um momento onde ela vai precisar se recolher, porque ao longo do tempo as unhas delas cresceu muito, então ela não vai poder mais caçar, porque ela não consegue segurar a presa normalmente, as asas estão ficando grandes, as penas cresceram muito, então ela não tem mais forças para voar. Então assim é também o processo interno nosso. Chega um momento, ou vários momentos da nossa vida, em que a gente vai parar e refletir do que precisa ser mudado. Então fazer uma relação com relação à águia, ela se recolhe, ela vai para a montanha e ela começa todo um processo profundo de transformação. Então primeiro ela vai batendo cada vez mais, ela vai tendo que tirar as unhas dela porque cresceram muito e ela não vai poder pegar o próprio alimento dela, a caça dela, o que ela veio fazer aqui, que era poder sobreviver com a natureza. Então ela consegue, através do bico, tirando cada unha grande que ela tem nesse processo. É um processo doloroso, não é fácil se reformular, não é fácil se rever, não é fácil tirar coisas da nossa vida que já não servem mais, que não permitem mais que a gente voe. Aí ela começa a tirar as unhas. Depois de um certo tempo, o próprio bico vai tirando as penas, porque as penas ficaram pesadas, cresceram muito e ela não tem forças mais para voar. Então ela também continua com esse processo de limpar, de começar a tirar as penas velhas para que as novas possam crescer. E por último, ela começa a bater o bico na pedra para que ele possa soltar. E é um processo doloroso, porque o bico dela cresceu muito e ela não vai poder comer. Então ela começa também nesse processo de tirar o bico dela para que o outro novo possa nascer. Então fazendo essa associação, é assim também quando passa para a gente um processo de transformação profundo. Eu falo das coisas cotidianas, quando a gente sai da adolescência e vai para a vida adulta, ou quando sai da juventude e vai para a adolescência para poder interar com outros processos, é muito importante, é muito difícil muitas vezes. E assim é na nossa própria vida. Quando a gente termina um colégio e vai para uma faculdade, que é muito difícil, às vezes a gente tem que se adaptar, tem que rever. Quando a gente termina uma relação, quando a gente está numa relação tóxica, ou quando a gente está com um processo difícil no trabalho que a gente não quer mais. Então eu posso ficar aqui citando várias fases que a gente passa na nossa vida normal, onde a gente tem que fazer uma reformulação. Então é um processo doloroso muitas vezes, porque a gente tem que deixar a forma velha para trás. Então ela descreve para mim quanto é forte e profundo um processo de transformação. E quanto mais você resiste, pior é. Então o importante é perceber que é necessário esses processos de renovação, de renascimento. E a gente está passando por isso várias vezes na vida, nas nossas fases da vida, seja elas quais forem. Então é importante que vocês reflitam e sintam que isso faz parte da natureza humana, o processo contínuo de transformação e de evolução. Então não tem como, é preciso rever aquilo que eu não quero mais, aquilo que não cabe mais para mim.
aquilo que não serve mais para que eu possa ser quem realmente eu sou na minha essência, porque todas essas experiências que a gente teve, até os processos da transformação, vai nos trazendo outras faces, outras formas para que a gente entre em maior harmonia com a gente mesmo. Lógico que essa passagem não é fácil, não é uma passeada, não é uma coisa que você pode dizer, mas é tranquilo. Não, é a mesma coisa de um parto. Tem gente que tem partos muito tranquilos, muito rápidos e tal. Tem pessoas que têm partos mais difíceis, mais complicados, mas de qualquer maneira é um parto para esse novo ser que está nascendo dentro de cada um de nós. Eu não posso dizer que eu sou a mesma que era há 30 anos atrás. Não existe isso. É sempre um processo de crescimento e de evolução. Então eu diria a vocês, o importante é ter a força e a coragem de ser quem você é realmente, de quem é a sua essência, aquilo que você é no seu interior. Você só vai descobrir fazendo os seus processos de evolução, de transformação. E aí, depois que você passa, e eu posso afirmar para vocês, já passei vários, não foi uma passeada, mas eu digo a vocês, vale a pena, porque aquela que você está se tornando, quando você olha, você entra com mais tranquilidade em você. Você vê o quanto você caminhou, o quanto você mudou, o quanto você começa a ser realmente a sua essência de quem você é na sua natureza. Então não tenham medo. Medo aparece, é normal, mas não se paralisem por ele. Existem decisões que precisam ser tomadas, existem renovações que precisam ser feitas e isso requer coragem. Eu tenho uma frase que eu uso muito assim: é muito fácil ser infeliz, porque a maioria das pessoas, eu digo assim, que muitas vezes são assim, se acomodam e aceitam. Mas é assim, a vida é assim. Não, você tem a capacidade sempre de se transformar. Então assim, é preciso que você tenha coragem. Para ser feliz é preciso coragem. Para ser você mesma é preciso coragem. E isso, quando você descobre, você vai ficando mais em paz com você mesmo. A própria vida vai selecionando a sua ajuda daquilo que não mais te pertence, que é aquilo que não mais faz parte da sua história, né? Você agradece e você libera. Então é um convite para vocês, para que vocês não tenham medo da transformação. A transformação é algo necessário e essencial na nossa vida. Um grande beijo no coração de cada um de vocês.